Oi, gente! Mais um intensivo de matemática para a gente, mais uma preparação para o Enem. Espero que vocês estejam gostando desse intensivo, que ele seja proveitoso para vocês, porque a gente está procurando trabalhar questões que ajudam efetivamente vocês na hora da resolução da prova, tá certo? Então, para essa aula, eu escolhi questões que envolvem o assunto de expressões algébricas, e é aquelas expressões, sim, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, aquelas expressões em que aparecem as letras, né? Então, novamente, a gente tem questões do ensino fundamental recorrente no Enem, tá certo? Então, vamos. Primeira questão escolhida foi de 2018. E normalmente essas questões elas não dão a impressão de ser uma questão difícil, né? E na verdade não é. Olha só. A lei da gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Ela é dada pela equação F, que é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado, sendo M1 e M2 as massas dos objetos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a intensidade da força gravitacional que um objeto exerce sobre o outro. Considere um esquema que represente 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra, ou seja, A o mais distante e E o mais próximo. O E tem a menor distância da Terra. De acordo com a lei da gravitação universal da Terra, a Terra exerce maior força sobre o satélite e tá aí as opções. Gente, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a distância ela é dada, como a gente está falando de movimento de órbita, movimento circular, a distância é entre os centros de cada um, tá certo? Por outro lado, a gente tem que levar em consideração também essa equação que foi dada, essa expressão algébrica que foi dada, né? Observando ela, eu tenho que a gravidade, a massa 1, a massa 2 são diretamente proporcionais à força. Ou seja, se a gravidade, a massa 1 ou a massa 2, qualquer uma dessas três variáveis aumentar, a força gravitacional também aumenta. Da mesma forma, se qualquer uma dessas três variáveis diminuir, a força gravitacional diminui. Por outro lado, essa distância ela é inversamente proporcional à força. Quanto maior a distância, menor a força. E quanto menor a distância, maior a força. No enunciado, a gente já tem a ordem decrescente, ou seja, o A tem a maior distância, o E tem a menor distância. Então, vamos começar analisando o A. Como ele tem a maior distância, a força gravitacional ela é inversamente proporcional. Maior distância, menor força. Já sei que o A é o que encontra com menor força gravitacional. O enunciado está me pedindo a maior força. Então, eu tenho que encontrar o que tem a menor distância, que é o E. Quanto menor a distância, maior a força. Então, o que tem a maior força dessa ordem decrescente é o satélite E. Resposta certa, E. Tá vendo que é uma questão que a gente aparentemente pensa que ela é contextualizada com física. Na verdade, aparece conceitos de física, mas eu não preciso saber nada de física para poder responder essa questão. É só observar a nossa equação algébrica e determinar como que se comportam as grandezas entre si para poder analisar e responder corretamente o exercício. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa a mensagem lá na nossa sala virtual ou manda mensagem, tá ok? Vamos mais uma questão então? 2018 também. Um automóvel pode ser abastecido com os combustíveis A ou B e tem a capacidade para armazenar T litro. O quadro indica os preços e mostra o rendimento desse objeto por litro, quando abastecido com esses combustíveis. Então, está aqui uma tabela com os combustíveis A e B, onde o preço de A é representado por PA e o de B por PB. O rendimento de A é 18 km
o de B é 12 km por litro. Então, eu já sei que o A é mais rentável, o rendimento dele é maior, tá certo? O dono desse automóvel estabelece duas estratégias de viagem. Em ambas, ele irá abastecer 2 vezes. O primeiro abastecimento é feito a partir do tanque vazio e o reabastecimento é feito quando o tanque esvaziar novamente, ou seja, ele só vai abastecer quando o tanque estiver totalmente vazio nos dois casos, nos dois abastecimentos, tá ok? Primeira estratégia: abastecer meio tanque com o combustível A e depois abastecer 1/4 de tanque com o combustível B. Segunda estratégia: abastecer meio tanque com o combustível B e depois abastecer 1/4 de tanque com o combustível A. Então, se a gente analisar essas duas estratégias, ele sempre abastece meio tanque de um e depois 1/4 do outro, né? Eu sei que meio tanque é maior do que 1/4. Então, olhando lá no nosso rendimento, como o combustível A ele tem um maior rendimento, então é melhor que eu abasteça com mais quantidade do combustível A, ou seja, abastecer meio tanque de A. Então, aqui eu já consigo determinar qual é a melhor estratégia de viagem que me dê um maior rendimento, certo? E um menor custo, consequentemente. O custo C da estratégia que possibilita percorrer a maior distância é... Então, tá aqui as nossas opções. Aí, de novo, é uma questão que você olha as opções a primeira impressão que você tem é que seja uma questão difícil, ela não é. E uma questão, além de ser fácil, ela é muito rápida. Então, é aquela questão que você ganha tempo lá na prova do Enem, tá certo? Então, como eu tinha falado, o combustível A ele possui um maior rendimento e a melhor estratégia é a primeira. Definido isso, a gente pode começar a construir a nossa expressão algébrica do custo, né? Eu sei que o custo, então, vai ser meio tanque de A e 1/4 de B. Aí a gente pode fazer também por eliminação, tá? Se não quiser pensar nessa expressão, a gente pode eliminar. Por exemplo, como é meio tanque, já começa com T sobre 2, todas estão ok, mas é meio tanque de A. Sendo assim, a letra D e a letra E, que está falando que é de B, ela já é eliminada. Sobra as 3 primeiras equações para mim. Tá, mas é 1/4 de PB e em todas elas aparece. Ok, aparece mesmo. Mas tá vendo que a letra B e a letra C têm adicionais em que não está relacionado lá no nosso enunciado? Então, a resposta correta é a letra A, que é T sobre 2, que é a metade de combustível A, mais 1/4 do combustível B. Resposta certa, letra A. Tranquilo? Mais um, esse é de 2018, também envolve expressões, e ele diz o seguinte: o quadro apresenta os dados da pescaria de uma espécie de peixe realizada ao final de um dia de pesca em lagos diferentes. Considere que a medida do esforço de pesca E seja dada pela função E, que é igual a 2 vezes 10 a menos 7 vezes B vezes H. Se eu analisar aqui a minha tabela, onde está representando os meus 5 lagos, o B é o número de barcos e o H é o número de horas de pesca de cada lago. Então, essa minha equação, que é a medida do esforço, ela depende do número de barcos e do número de horas de pesca. A captura, que é a quantidade de pesca C, e a população de peixes, que é o PL, dessa espécie no lago, L, no início desse dia de pescaria, relacionam-se pela forma C, que é igual a E vezes PL. Em qual lago a população de peixes dessa espécie era maior no início do dia? Então, vamos lá para o comando do exercício, né? Ele quer saber a população de peixes, ou seja, o meu PL, tá? Então, tá aqui a minha tabelinha, porque apesar de ser uma questão relativamente fácil, ela é trabalhosa, porque a gente tem que analisar lago por lago e jogar na equação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é relacionar o esforço de pesca, que é 2 vezes 10 a menos 7, né, o enunciado me deu, vezes B vezes H. Ele me deu também que a quantidade de peixes pescados é dado por C, que é igual a E vezes PL. Como que eu estou procurando é o PL,
eu vou isolar ele. Vou passar esse E dividindo o C. Então, e ainda, depois de encontrado a equação que eu tenho que trabalhar, como eu já tenho o valor do E, eu vou substituir. Substituindo E, eu fico com PL, que é C dividido por 2 vezes 10 a menos 7 vezes B vezes H. Feito isso, eu vou calcular essa população de peixes lago por lago. Então, no primeiro, eu vou substituir o C, que é a quantidade de pesca, 250, sobre 2 vezes 10 a menos 7, vezes o B, que é o número de barcos, que é 5, vezes o C, o H, que é o número de horas, que também é 5. Fazendo essa continha, eu encontro que PL é 5 vezes 10 elevado a 7. Aí você fala assim, nossa, professora, mas era negativo, o resultado está positivo. Lembra lá de regrinhas de potência? Potência no denominador, para ele subir, ele inverte o sinal, negativo, fica positivo. 5 vezes 10 a menos 7. Essa é a quantidade de peixes do lago 1. Se quiser também representar por número, pode acrescentar os 7 zeros aqui para poder comparar no final, você que sabe. Vamos fazer isso para o lago 2 também, só que agora a gente vai substituir no lago 2 o C por 300, o B por 6 e o H por 10. Feito isso, eu encontro 2,5 vezes 10 elevado a 7. Novamente para o lago 3, eu vou substituir o C por 180, o B por 4 e o H por 5, certo? Feito isso, feitas as continhas básicas de matemática, eu encontro 4,5 vezes 10 elevado a 7. Para o lago 4, eu vou substituir o C por 215, o B por 3 e o H por 7. E vou encontrar que a população de peixes é 5,11 vezes 10 elevado a 7. E, finalmente, no lago C, eu vou ter que o C, lago 5, eu vou ter que o C é 220, o B é 3 e o H é 10, tá? E vou encontrar que o P de L vai ser 3,66 vezes 10 elevado a 7. Gente, se tiver alguma dúvida nessas continhas que eu fiz, alguma pergunta, pode perguntar, tá? Manda lá na nossa sala ou envia pergunta pelo WhatsApp. Voltando, o exercício pediu maior população de peixes. Então, eu tenho que analisar desses 5 encontrados, qual é o maior valor, que é 5,11, ou seja, o lago 4. O lago 4 tem maior quantidade de peixes no início do dia. Então, a minha resposta certa é a letra D. Gente, da mesma forma como de costume, eu vou anexar um arquivo com questões do Enem também que envolvam esses assuntos, tá? Esses foi feito para dar base para vocês fazerem os outros, tá? Aí, esse aqui, dessa aula, vocês vão só anotar a resolução no caderno, não precisa enviar, do arquivo sim. Vocês vão fazer no caderno bonitinho e enviar até sexta-feira, tá? Pra gente fechar a semana, ok? Precisando de mim, eu tô aí e bom trabalho!